aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar hoje a parte elétrica do amplificador de guitarra. Hoje, continuando aquela conversa com o Alex do curso Baroni, a gente vai explicar como funciona a fonte do amplificador de guitarra. Quais componentes você vai precisar para fazer uma fonte, quais são as etapas. Como a conversa é por Skype, então o áudio não está muito legal, mas acho que dá para aproveitar o conteúdo. Conversa muito informativa, com muita informação. Vamos lá? E aí pessoal, tudo beleza? Semana passada a gente teve aquela conversa com o Alex do curso Baroni sobre a parte de amplificador, como que funciona, quais são os módulos que a gente tem no amplificador, e ficou faltando uma coisa essencial: como que a gente vai alimentar esse amplificador para ele funcionar, qual que é a parte de energia dele. Então estou aqui de volta com o Alex. E Alex, tudo Opa, bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Seja bem-vindo de volta aí. É uma alegria estar com você aí. Igualmente, vamos lá. E vamos falar hoje sobre a fonte, certo? Vamos dar prosseguimento. É isso aí. Bom, eu tenho uma imagem aqui que mostra as várias etapas de uma fonte, pelo menos na minha concepção do que eu aprendi com você, né? Vamos ver. Primeira coisa, você liga na tomada, um fio vai vir o que da tomada, né? Uma energia que a gente chama de corrente alternada, correto? Correto. A gente tem no Brasil tomadas de 127 volts e também de 220. É que, na verdade, o 110 acabou virando um tipo de vício. Um vício porque 110 acaba sendo a metade de 220. Mas, no fundo, o que a gente tem são 127 volts, aonde a maior parte do Brasil tem essa tensão e em algumas cidades, em alguns estados, a gente tem 220 volts como padrão. E a gente liga na tomada, sim, e a gente tem etapas, né, nessa fonte de alimentação. A primeira coisa que vai na tomada é o nosso transformador, né? Eu tenho aqui um transformador pequenininho. Esse transformador aqui é também chamado de quadripolo. Mais tecnicamente falando, o transformador ele é feito por enrolamentos, por fios, por bobinas, aonde eu tenho dividido aqui o chamado primário e o chamado secundário. O transformador que tem um papel, de acordo com o seu enrolamento, de pegar a tensão mais elevada e reduzir para uma tensão mais baixa. É porque a maior parte dos eletrônicos não vão funcionar nem com 110 nem 220, né? Um chipzinho, um componente, eles vão sempre trabalhar com tensões mais baixas, né? Então, o papel do transformador é isso, né? De abaixar essa tensão, na maior parte das vezes, né? Tem transformadores que vão aumentar a tensão, mas nesse caso, esses transformadores que a gente usa, eles abaixam a tensão. E é interessante a forma como funciona, né? Porque, no fundo, entre a eletricidade ali, tem uma bobina, né? Quando passa a eletricidade pela bobina, gera um campo magnético. E tem uma outra bobina ali, que esse campo magnético gera uma indução, que vira outra corrente ali, né? Só muda o número de espiras ali dessas bobinas, você converte uma voltagem de um tipo para o outro, correto? Exatamente. O primário é onde faz essa ligação na tomada. Então aqui eu tenho no transformador escrito 220, 110, 0. Ou seja, dessa forma aqui eu tenho 220, 110, 0. E aí, se eu quero ligar, por exemplo, em 110 volts, eu pego o preto, que é o 0, e o azul, que está escrito aqui 110, e ligo em 110 volts. Se eu quiser ligar em 220 volts esse transformador, eu continuo com o preto e o vermelho, e ligo esses dois aqui agora em 220 volts. Só deixar o 110 de lado e uso os outros dois, né? Exatamente. Aí eu isolo direitinho o fiozinho que ficou de lado, que não vai ser necessário utilizá-lo, e utilizo só os outros dois fios que estão sendo necessários de acordo com a rede elétrica de cada um aí na sua residência. Do outro lado, eu tenho o chamado secundário. E no secundário, eu posso ter diferentes secundários. Eu posso ter esse secundário aqui, que é um secundário com 3 fios. Eu tenho amarelo, preto e amarelo. Mas eu posso ter também um secundário só com 2 fios. Tá? No caso, seria muito parecido com isso aqui. Esse secundário com 3 fios é também chamado de secundário com center tape, né? É a terminação central aqui, como é chamada, o center tape.
E eu tenho o secundário, que são 2 fios, que é o chamado sem center tape, que seria esse caso daqui. Bom, então vamos voltar então. A gente tem uma corrente alternada que chega da nossa tomada, passa por um transformador que vai fazer diminuir essa tensão. Aí eu vou fazer até um parênteses aqui. Na verdade, os equipamentos eletrônicos, realmente essa corrente alternada, ela não é bem-vinda. Ela é elevada a tensão e a corrente alternada não é bem-vinda, precisa de corrente contínua para funcionar adequadamente. E a gente tem nas nossas tomadas a corrente alternada, que assim, houve, há muitos anos atrás, uma guerra intensa entre 2 inventores, que é o Thomas Edison e o Tesla. A respeito disso, quem quiser maiores curiosidades pode pesquisar no YouTube. Tem um filme falando a respeito disso, chama-se A Guerra das Correntes, tem cerca de 30 minutos. É muito bacana, que explica como Tesla venceu a licitação das cataratas do Niagara Falls, no Canadá e Estados Unidos, na fronteira ficam as cataratas. Ele venceu Thomas Edison com a corrente alternada, porque o Thomas Edison era a favor da corrente contínua. Só que a corrente contínua ela tem uma particularidade que atrapalhava a transmissão da energia ao longo de trechos distantes. A energia se perdendo através da resistência dos cabos, dos condutores, e você depois chegava lá na pontinha com uma tensão muito baixa. E aí, Nikola Tesla se baseava na corrente alternada, onde você podia mandar pelas linhas de transmissão elevadas tensões, e quando você chegasse na extremidade, mesmo que você perdesse alguma coisa ao longo do caminho, você podia usar um transformador e colocar depois a tensão mais alta no nível que você precisa, coisa que não é possível fazer com a corrente contínua. A corrente contínua não obedece a esse tipo de ação do transformador de aumentar e diminuir as tensões. É interessante, eu recomendo mesmo o pessoal pesquisar, é muito interessante você conhecer essa história do Tesla, do Edison. O Edison jogou pesado, chegou a eletrocutar elefante em praça pública para falar, isso aqui é perigoso, corrente alternada mata até um elefante, você vai querer isso dentro da sua casa, né? Era muita loucura, né? O nível que era chegou. muita doideira a briga entre eles para poder fazer com que, na verdade, uma coisa prevalecesse em cima da outra, né? Então, realmente, vale a pena assistir isso daí. Tem aí pelo YouTube, deem uma procurada, que é um assunto bem interessante. Uhum. Bom, então vamos voltar então. A gente tem uma corrente alternada que chega da nossa tomada, né, graças ao Nikola Tesla, passa por um transformador que vai fazer diminuir essa tensão. Então, no nosso caso, no amplificador que eu comprei lá da China, ele falava que suporta de 12 a 50 volts. Então eu preciso trabalhar com algo nessa faixa, né? Eu arranjei um transformador que me solta 24 volts. No caso, tem que ser um transformador, né? A própria plaquinha que eu comprei, ela já vem já com AC0AC. Ou seja, precisa de 3 terminais ali, né? Que é o caso do transformador que você falou, que é um transformador com center tape, né? Então tem o primário, que é onde chega a corrente da rede elétrica, né? O primário, então, tem a bobina que vai gerar para outra bobina uma corrente, que é a bobina secundária, né? Nessa bobina secundária sai a voltagem que eu vou usar no meu equipamento. No meu caso, a plaquinha que eu comprei, ela já vinha até com a entrada AC0AC, ou seja, eu posso ligar direto do meu transformador. Mas não é sempre assim, né? A maior parte, na verdade, usa corrente DC, né? Amplificadores que a gente encontra no mercado, né? Porque essa sua plaquinha já tem ali tudo montado, né? Já tem o diodo, já tem o capacitor, já tem todo o conjunto ali. E aí basta você ligar o AC0 e AC, né? AC0 e AC, que você já está com o circuito pronto para funcionar, né? Uma particularidade que a gente ainda não falou antes de nós sairmos do capítulo aqui do transformador é a respeito da corrente, né, que ele consegue fornecer. Esse daqui, como vocês podem ver, é muito pequenininho, tanto que ele é capaz de oferecer somente 200 miliamperes de corrente, ou seja, uma corrente muito pequena. Transformadores maiores conseguem suprir uma corrente maior, porque os fios são mais grossos. Então, no nosso caso, a gente precisa também de um transformador com uma capacidade de fornecimento de corrente bem grande, para a gente conseguir obter dele o máximo de aproveitamento, né? Então, transformadores de pelo menos 3 amperes vão ser extremamente necessários para esse projeto. Certeza. Até foi uma das questões, quando eu fui encontrando transformadores no lixo, em equipamento,
eu sempre mandava uma foto pro Alex, falava, Alex, isso aqui dá certo? Ele voltava, ó, isso é muito pequenininho, cara. Olha na especificação, eu olhava lá, 500 mAh, falei, cara, não vai dar certo isso aqui. Demorei para achar um transformador mais potente, né? Mas tem que ser um transformador grande, né? Pelo tamanho, você já estima mais ou menos a potência dele, né? Se for grandão, em geral, ele vai ter uma potência maior. Se for pequenininho, cabe na palma da sua mão, em geral, não vai servir para nada, isso aí, correto? Exatamente. Nesse nosso projeto, a gente precisa de um transformador que seja capaz de oferecer uma corrente num nível suficientemente grande, né, que são cerca de pelo menos 3 amperes, para a gente conseguir colocar o circuito para funcionar adequadamente. Isso. É claro que assim, o ideal é que seja até maior e você trabalhe com uma faixa de segurança, porque vai evitar que o transformador trabalhe muito aquecido, né? Aquecer um pouquinho é normal no transformador, né? Ele vai aquecer um pouquinho, mas se aquecer demais, o que vai acontecer é que parte da bobina pode acabar se rompendo devido ao calor e vai inutilizar o transformador. Sim, até porque eu estou mostrando aqui a imagem que a gente tem da fonte, né? Depois a gente vai ver que a gente pode colocar até reguladores de tensão, se precisar. Então você pode trabalhar com uma tensão sobrando um pouquinho e depois colocar um regulador para definir, cravar o valor que você quer, né? Mas não é o caso do que eu usei, né? Eu peguei direto a saída do transformador e liguei, né, na minha plaquinha. Na minha plaquinha lá tinha um tal de uma ponte retificadora, né, já direto na minha plaquinha, né? Exatamente, na sua placa já tem a ponte retificadora. Não necessariamente a ponte, pode ser que tenha os diodos mesmo explícitos, né? Porque a ponte retificadora nada mais é do que um conjunto de diodos ali dentro. Pode ser que ela possua os diodos ou então que ela possua já uma ponte retificadora. Então, a respeito da retificação, que é a etapa seguinte, ela é extremamente necessária porque na saída do transformador, no secundário, a gente tem corrente alternada. E a gente tem que pegar essa corrente alternada e transformar em corrente contínua. Quem vai fazer isso é o diodo. Ou a ponte retificadora, aqui eu tenho um exemplo de ponte retificadora, que nada mais é do que 4 diodos internamente. No caso, essa aqui é uma ponte retificadora que tem uma capacidade de corrente, ela aguenta uma circulação de corrente intensa, mas não necessariamente precisa disso aqui. No nosso projeto, nós estamos utilizando diodos como um N4007, um N4004, que são componentes que suportam tranquilamente toda essa circulação de corrente que a gente está necessitando no circuito do amplificador. Então, na saída do transformador, após pegar a corrente alternada, a gente passa pelos diodos para obtermos após os diodos a corrente contínua. Interessante então, Alex. Você tem aí essa ponte retificadora, que é um componente que solta, né, já entra o AC e sai DC, né? Entra a corrente alternada e sai contínua, teoricamente, né? Porque ali dentro você falou que tem vários diodos, né? O diodo nada mais é do que um componente que deixa passar numa direção só, tá certo? Perfeito, exatamente. O diodo deixa a corrente passar em um único sentido. Inclusive, fazendo até uma analogia no passado, né, com a válvula diodo, por exemplo, na eletrônica é muito comum a analogia hidráulica. E válvula diodo, o termo válvula vem meio de que liga e desliga, ele deixa passar e não deixa passar, né? Então, num sentido, deixa passar e não deixa passar. Esse é o funcionamento do diodo. Quando a gente tem aqui no nosso secundário ainda corrente alternada, a gente passa pelo diodo, a gente não tem necessariamente após os diodos uma corrente contínua, uma reta como nós precisamos. Porque o que a gente precisa dentro de um gráfico é uma reta contínua mostrando que não há nenhuma imperfeição na onda ou o mais contínua possível. Isso se traduz na corrente contínua. Só que após o diodo, justamente por esse fato que você acabou de falar de conduzir num sentido, conduzir no outro, a gente pode ter diferentes tipos de corrente após o diodo, que se tratam na chamada corrente contínua pulsante. Por quê? Porque o transformador, de acordo com a ligação dele e com a ligação dos diodos, a gente pode ter uma retificação chamada de onda completa, onde a gente aproveita toda a onda original, na onda completa. Ou a gente pode ter a chamada meia onda, que a gente aproveita só um semiciclo da onda. A energia chega em ondas, né, subindo e descendo. Tem um gráfico aqui na tela, né, se olhar, é o gráfico da esquerda aqui em vermelho, né, que ó, tá sine wave ali,
né, que é uma onda que sobe e desce. Na hora que passa pelo diodo, ele permite passar só uma parte, né, ou para cima ou só para baixo, dependendo da direção do diodo, né. Então, na hora que passa só para cima, vai sobrar essa ondinha verde aqui, que é só um morrinho reto, morrinho, nada, né. E se passar só para baixo, vai só intercalar. Se eu somar as duas ondas, daí que eu tenho a onda completa, correto? Porque o que acontece? Se você utilizar a retificação de meia onda, por exemplo, se eu pegasse aqui, digamos que esse meu transformador nesse secundário tem só 2 fios, eu ligasse um diodo aqui somente e utilizasse como saída esse fio e a outra extremidade do diodo. Se eu fizesse isso daqui, eu teria somente aproveitamento de metade da onda. Eu tenho só a metade da onda aproveitada. Então, entra a minha senoide e a saída passa um sentido, aqui eu não consigo passar. Passo o outro, aqui eu não consigo passar. Eu aproveito meia onda somente. Mas se eu fizer, por exemplo, com um transformador de 3 fios com center tape, eu ligo um diodo aqui, eu ligo o outro diodo aqui, e no terminal negativo fica sendo exatamente o terminal negativo da corrente contínua. E o que eu faço? Após a saída desse diodo que ligou aqui e esse, eu ligo as duas extremidades e tenho essa extremidade como positivo e essa daqui como negativo. Dessa forma, o que acontece? Eu tenho um aproveitamento completo da onda, porque ora um diodo vai conduzir, ora o outro diodo vai conduzir, sempre jogando para o mesmo terminal positivo. Então, eu que tinha isso, passei a ter isso daqui. Essa forma de onda se aproxima muito mais de uma reta. Ainda não é a reta, o que a gente quer é isso. No primeiro momento você tinha positivo e negativo. Na hora que passa já pelos diodos, pela ponte retificadora, a gente tem pelo menos só positivo ou só negativo. Então chegou num ponto que a gente tem a onda que era positivo e negativo, virou só positivo, né? Só que ainda é um monte de morrinho. A gente precisa tentar suavizar esse morrinho para se aproximar de uma linha reta, que é o que a gente considera como corrente contínua, correto? Correto, exatamente. E quem vai fazer esse papel é o nosso reservatório, a nossa caixa d'água, fazendo novamente analogia hidráulica, a nossa caixa d'água na eletrônica. Esse cara daqui é o cara que vai se carregar quando o morrinho estiver crescendo, e quando o morrinho começa a baixar, ele vai se descarregar, fazendo com que esse gráfico se torne o mais próximo possível de uma reta. Ele vai ser tão mais próximo possível de uma reta quanto maior for o valor do capacitor, ou seja, quanto mais alta a capacitância envolvida, mais próximo de uma reta nós teremos. E com isso, mais próximo de uma corrente contínua, eliminando qualquer resquício da corrente alternada. Porque se tiver pequenas ondulações, essas ondulações, elas se transformam em amplificadores, em ruídos, em zumbidos no final. Então a gente acaba ouvindo zumbidos decorrente de resquícios que sobraram na forma de onda, que ainda traz lá do passado alguns detalhes na onda que não são tão perfeitos quanto uma reta, ainda traz pequenas ondulações. Tá, aqui na nossa tela a gente tem um gráfico ali em cima à direita, né, que é um gráfico mostrando isso, né? Tem as ondinhas e na hora que você carregou esse capacitor, ele começa a descarregar aos pouquinhos. Daí vem outra ondinha, carrega ele de novo. Daí começa a descarregar aos pouquinhos. E isso ele vai se enchendo e esvaziando aos pouquinhos, né? Sempre no valor ali mais próximo possível do máximo dele, né? E essa onda vai ficando cada vez mais reta, né? Quanto mais capacitor eu colocar e mais capacitância desses capacitores, a tendência é começar a ficar reto isso aí. E lembrando, Jonatas, que uma especificação muito importante do capacitor, além da sua capacitância, né, é a tensão de trabalho. A tensão de trabalho é a máxima tensão, a tensão limite, a qual esse capacitor pode receber de tensão sem danificar. Então, se a sua fonte são 24 volts, é importante dar uma tolerância, uma faixa de tolerância, e comprar um capacitor com uma tensão de trabalho superior para que ele consiga trabalhar dentro da sua fonte e ainda tenha uma faixa de segurança. E além da tensão de trabalho, observar também a polaridade, porque o capacitor eletrolítico ele é chamado polarizado. Então, o lado negativo é representado por essa faixinha aqui. E também, na verdade, o tamanho dos terminais, mas isso não é uma regra muito forte, porque você pode passar um alicate aqui e perder o tamanho maior ou menor. Ainda mais quem está pegando material no lixo, né? Peguei de uma fonte ali, né? Não tem perninha mais, né? Então,
Não tem. Eu vou pela Não tem. marcação lateral, né? Tem uma faixinha com menos desenhado, não tem erro. Não Se tem. errar, só não ligar errado, né? Porque se ligar errado, ele vai explodir. Exatamente. Ou ele vai explodir, ou ele vai danificar a fumacinha e vai danificar o chamado dielétrico dele, né? Então, assim, é importante observar essa questão. Bom, então a gente tem aí esses capacitores, né? Então já saiu da tomada, foi para o transformador, do transformador foi para a ponte retificadora, e da ponte retificadora a gente entra com os capacitores. Teoricamente eu já tenho uma saída que eu posso ligar no meu amplificador. No meu caso foi o que eu fiz, né? Já tenho meu amplificador ali, já tinha essa entrada, só que o meu pré-amplificador, ele trabalha com outra tensão, né? Então eu estava aqui trabalhando com 24 volts para o meu amplificador, só que o meu pré-amplificador trabalha com 9 volts. O que eu faço? Aí entra o regulador de tensão. Exatamente. Entra esse carinha aqui que parece um transistor, mas na verdade ele é um regulador de tensão. Ele vai fazer com que essa tensão seja o mais estável possível. É para sair 9 volts, vai entrar nele, por exemplo, 12 volts e vão sair os 9 volts regulados. E independente de se no transformador, na rede elétrica, a operadora mandou uma tensão um pouquinho maior ou não, vai sair aquela tensão regulada. E isso é muito importante porque ajuda a fazer com que o circuito trabalhe dentro da faixa de operação que ele está próprio para ser operado. Então, por exemplo, você precisa que seja regulada a tensão, digamos, em 9 volts. E aí você vai comprar um regulador de tensão que se chama, por exemplo, 7809. O 7809, a família 78, que tem várias terminações, o 09 regula em 9 volts, o 06 regula em 6 volts, o 05 regula em 5. A família 78 trabalha na linha positiva. Então você tem que ligar eles na linha positiva, ou seja, no sinal que está vindo lá dos diodos, que acabou de vir do diodo, você vai fazer a ligação desse regulador da família 78. Caso opte pela família 79, que também existe 7909, 7905, ele regula pela linha negativa. Então ele entra com o sinal do negativo e regula pela linha negativa. Bom, então a gente teve aqui a corrente AC entrando no transformador, né? Daí do transformador foi para a tal da ponte retificadora, que converteu em uma corrente contínua, né? O capacitor estabilizou essa corrente contínua para não ter ruído na corrente. Lembrando que quando a gente trabalha com som, esse ruído vira ruído no áudio, né? Então a gente não pode ter ruído na corrente, de bastante capacitor aí. Daí, isso aí é a alimentação do amplificador. Para os outros componentes, para eu ter uma corrente específica cravada, a gente colocou o regulador de tensão. Então você falou de alguns nomes aí, né? O 7809, 7805, 78012, tem alguns, dependendo do projeto que você estiver trabalhando, 9 volts vai usar o 7809 ou 7909, depende se está usando positivo, negativo, depende do projeto do seu pré-amplificador. E aí depois do regulador é comum colocar também mais capacitores, né? Para dar uma estabilizada geral. Pode se colocar antes e depois, não há mal nenhum. A gente só não pode colocar antes do diodo, porque antes do diodo a gente ainda não tem a corrente contínua. Mas aí após, não tem problema nenhum. Uhum. E para aumentar a capacitância, a gente coloca capacitores em paralelo. Em paralelo, eles aumentam a capacitância. Então, observando a polaridade, fazer a ligação de vários capacitores em paralelo, até você identificar que tem um banco de capacitores grande o suficiente para eliminar qualquer ruído que possa existir no seu amplificador. Tá, uma curiosidade aqui. Eu já vi nas fontes que eu peguei de computador, às vezes tinha alguns capacitores em série, né? Então, estava ligado o negativo de um, tá ligado no positivo do outro. Essa é a ligação em série. Então, o que é a função da série aí, nesse caso? Ela vai filtrar mais ou menos? Muda alguma coisa? Porque não ligou em paralelo? Na verdade, quando você liga em série, capacitores em paralelo dão valores maiores de capacitância resultante. Ligando em série, capacitâncias em série, você tem valores menores de capacitância. A intenção de você ligar um capacitor em série é você ter uma capacitância menor. Então, somente isso. Você ligando em série, você reduz a capacitância resultante. Então, ali ele tinha talvez a necessidade de ligar em série, onde você viu no determinado circuito, para poder ter uma capacitância menor.
No meu caso eu peguei, separei os dois e liguei em paralelo e tô usando o mesmo circuito, né? Então tá. Então acho que deu para abordar de forma geral como funciona a fonte, desde lá da entrada até a saída, vários tipos de saída, dependendo dos reguladores de tensão que a gente usar. A gente pode usar vários reguladores de tensão aí nesse caso. Você poderia, por exemplo, criar um alimentador de 5 volts e colocar uma saída USB para você carregar o celular no seu amplificador de guitarra, se quisesse, né? Isso. Curiosamente eu fiz isso em um deles. Legal. Que aí depende da necessidade de cada um, né? Eu às vezes fui tocar em evento e várias vezes precisava de um carregador de celular e tinha esquecido. Você quer saber? Eu vou enfiar aqui dentro do amplificador, é o que eu estou usando, é o que eu preciso, é a minha necessidade nesse momento. Eu coloquei lá, tem um amplificador que está com uma saída de 5 volts numa portinha USB. Só lembrando que essa família do 78 e 79, eles seguram bem até cerca de 1 ampere, um pouquinho, alguns datasheets falam 1,5 ampere, né? E colocar um dissipador de calor bom neles também. E é uma coisa sobre dissipador de calor que a gente ainda não falou, e se tiver pasta térmica, passar pasta térmica na parte traseira do transistor para que ele tenha uma transferência de calor maior. É comum também não colocar diretamente esse lado do transistor em contato com a chapa metálica do dissipador. É comum colocar um isolante, como é chamado isolante de mica, para fazer com que só seja transferido o calor. Porque o coletor, no caso não é coletor aqui, a terminação do regulador de tensão, mas se fosse um transistor, seria, digamos, o coletor, um transistor bipolar. O coletor está ligado à carcaça, eletricamente, à carcaça dele metálica. Então, quando você coloca ele em contato com o dissipador de calor, você gera um coletor grande. E com isso você pode esbarrar algum fio e tal, gerar um curto de forma errônea ali no circuito. Então é comum colocar o isolante de mica, mas não é obrigatório. E a pasta térmica também não é obrigatória. São requisitos, se tiver disponível, é interessante colocar. Tem uma curiosidade, num outro amplificador que eu montei, eu coloquei até a borrachinha que tem esse isolante, né? Mas aparentemente ficou encostado de alguma forma no dissipador de calor, né? E aquilo lá, sem querer, encostou na carcaça. E daí começou a dar um humming absurdo, eu ligava, um ruído absurdo, e eu não sabia o que era, cara. Daí era porque na hora que eu fechei a carcaça, um parafuso desceu e encostou da carcaça no dissipador de calor. Na hora que eu abria, eu não enxergava isso, né? Então eu abria e falei, cara, não tem nada em curto, tá funcionando. Eu fechava a carcaça, aquele ruído, né? Era o parafuso da carcaça que encostou no dissipador de calor, né? E ele estava em contato com o amplificador, no caso era do amplificador, esse dissipador de calor, e daí todo o circuito parava de funcionar. Né? Então tem que tomar cuidado com o isolamento. Exatamente. Na verdade, o que deve ter acontecido no seu caso é porque o parafuso também tem um isolante, porque o parafuso que entra aqui nesse buraquinho, se você pode isolar aqui atrás, mas se o parafuso não tiver esse controle, o parafuso vai estar levando... Vai encostar. Então, provavelmente é por conta do parafuso, que o parafuso também tem esse isolante. Então, assim, não é algo que vai deixar de funcionar, mas pode gerar um problema como gerou para você, entendeu? Eu tive que reposicionar meu amplificador dentro da carcaça para ele não encostar mais lá. Isolei, coloquei fita isolante para garantir que nada ia encostar, né? E daí funcionou, que foi uma beleza. Legal. Então é isso aí, pessoal. Acho que deu para entender como que funciona a fonte, desde lá da corrente alternada até a saída estabilizada, perfeita para a gente conseguir usar no nosso amplificador de áudio. Assim a gente encerra a parte da fonte. Se você ainda não viu o resto da série, dá uma olhada aí, né? Tem aqui no meu canal, nessa série. O Alex está colaborando aí, tem muito material no canal dele. Né, ele vai colocar aí a parte do amplificador, de pré-amplificador, tudo a gente vai colocar os links na descrição do vídeo. Aí daí vocês acessem e dêem uma olhada nos dois canais. Se você curtiu, deixe seu joinha já no vídeo e se inscreva nos canais, vê o material que a gente está fazendo. Eu acho que vai ser bem legal para aprendendo a construir essa parte de eletrônica. Eu não entendo, chamei especialista. Tá? Então vocês dêem uma olhada aí, conheçam o material do Alex. Agradeço, Alex, pela sua participação, por estar aí com a gente. É isso. Não, você não tem nada que agradecer, foi um prazer, na verdade foi muito bacana estar fazendo essa participação aí, a gente está produzindo esses vídeos, e qualquer coisa que precisar, qualquer ajuda,
pode estar contando aí, não só você, mas todo mundo que está aí assistindo o vídeo, sanar as dúvidas do pessoal, ajudar com os projetos. É só entrar em contato, que estamos aí para ajudar. Legal, então. Então tá, pessoal. Obrigado por acompanharem até aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas acho que tem muita informação legal e vai ser útil para muita gente, né? Obrigado, Alex. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente se vê no próximo vídeo, na continuação desse amplificador. Beleza? Valeu e até a próxima.